Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Alexandre e este é o canal Investing Holder. Ainda em época de reportação de resultados, por vezes venho aqui e trago algum racional, o resultado de algumas empresas da nossa carteira aqui no canal, e hoje iremos tratar do resultado do quarto trimestre de 2021 da Sanepar. Isso mesmo, vamos trazer aqui os seus números. Será que o seu resultado foi consistente? Então, vamos trazer aqui o seu DRS, o balanço patrimonial, comparar com 2020 e verificar se os números da empresa realmente estão em evolução. E eu vou mostrar aqui no final o porquê que eu invisto na Sanepar. Também vou trazer quais são os riscos, o que o investidor ele tem que estar observando nesse case de investimento. Então, assista o vídeo aqui até o final, vamos ver os números da empresa. E se você está chegando aqui pela primeira vez, já clica no botão vermelho, se inscreva no canal. Todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre investimentos e também já deixa o seu like que ajuda bastante. Vamos em frente, vamos olhar aqui para o resultado da Sanepar do quarto trimestre de 2021, que ao meu ver veio muito bem, um resultado bem consistente. A empresa está mostrando uma evolução e é algo que fica bem atrativo para o investidor de longo prazo. E importante também a gente está olhando para os riscos da empresa, é o que eu vou demonstrar aqui. A Sanepar é uma empresa que atua no segmento de água e saneamento. Tem três tipos de ações: ações ordinárias, SAPRE 3, preferenciais, SAPRE 4, as Units, que é a SAPRE 11, ok? E o segmento de listagem na Bolsa de Valores é nível 2, ok? Quero mostrar para vocês aqui a governança. A empresa ela tem de free float, ou seja, ações em circulação no mercado, 79%. E a empresa ela tem controle estatal. Mais de 60% da empresa é de controle estatal. O governo do Paraná tem aqui as ações, faz o controle da empresa. E aqui está o primeiro risco de se investir nessa empresa, na Sanepar. É o risco de regulação, é a interferência, a ingerência estatal. O investidor, ao se posicionar na Sanepar, ele tem que estar ciente desse risco. E por vezes a empresa sofre interferências, o que vem oscilar aí no seu valor de mercado. Então é um risco. No entanto, a empresa ela tem um monopólio de água e esgoto no estado. Então, por um lado tem o risco e contrapartida é uma empresa aí que tem esse monopólio e que é muito bom para o investidor de longo prazo. Então, tem que estar sabendo dos prós e dos contras e tomar a sua decisão. Vamos seguir aqui agora, especificamente vamos adentrar ao resultado. Eu fiz alguns extratos aqui do release da empresa e vou mostrar aqui para vocês o DRE, o demonstrativo de resultado de exercício. Vamos começar falando sobre a receita líquida. Tem a coluna aqui do quarto trimestre de 2021. A gente vê aqui que a receita líquida da Sanepar no trimestre, no último trimestre, foi 1,3 bilhões de resultado. Comparando aí ao quarto trimestre de 2020, tem uma evolução de 11,8%. E agora, se a gente pegar essa receita líquida e fazer um comparativo anual, lá de 2012 a 2021, a gente vê uma evolução. Então vejam esse gráfico, é uma escadinha. Então a empresa, ano a ano, ela vem melhorando a sua receita líquida. Olha que interessante. Eu vou passar agora, vamos olhar para o EBITDA, que é o lucro operacional. EBITDA, Earnings Before Interest, Tax, Depreciation e Amortization. Então é o lucro operacional da empresa. Mas o EBITDA da Sanepar no quarto trimestre de 2021 é de 576 milhões. 5,4% acima do mesmo período aí de 2020. E a margem EBITDA é de 41%, menos 2,5 pontos percentuais. Então a empresa diminuiu um pouquinho a sua margem EBITDA, a sua margem operacional. É algo que a gente tem que atentar aqui. O que eu estou olhando bastante nos resultados agora do quarto trimestre de 2021 são as margens, principalmente a margem operacional. Se a empresa manteve as suas margens nesse período onde teve uma inflação alta, a gente vê aqui a capacidade dessa empresa repassar
essa inflação para os seus clientes. A gente vai ver aqui que a Sanepar ela fez sim um reajuste tarifário no período de 2020, ok? E tá aqui o EBITDA 15% acima de 2020. Então a empresa vem se recuperando. Olha o gráfico aqui anual, a gente pode comparar desde 2012 a 2021, a gente vê a evolução. Agora, vamos olhar para a última linha do DRE, que é o lucro líquido. Então a gente vê aqui o lucro líquido da Sanepar em 332 milhões. Se eu comparar com os 291 milhões de 2020, a gente vê uma evolução de 14%. Então, o lucro líquido da empresa sobe aqui 14% em comparação a 2020. E o seu ROI, que é o Return on Equity, o que essa empresa ela rentabiliza o dinheiro, o capital investido nela? Está em 15,9%, acima de 2020. Então, melhor ainda assim o ROI. E a margem líquida? A margem líquida em 24%, acima da margem líquida de 2020. A gente vê aqui que a empresa ela apresenta esse número interessante, ok? E olha aqui a tabela do lucro líquido da empresa, lá de 2012 a 2021. Veio uma evolução, tem aqui em 2020 que caiu um pouquinho, né? Tem aqui em 2021 que cai um pouquinho nos primeiros trimestres e logo retoma no terceiro e quarto trimestre. Então a gente vê uma retomada do lucro líquido da empresa. Vamos falar um pouquinho sobre balanço patrimonial, que é outra análise que a gente faz com questões aí fundamentalistas que é muito importante a gente observar. Tem a evolução dos ativos e das dívidas. No quarto trimestre de 2020 vem com 13 bilhões de ativos. Já no quarto trimestre de 2021 tem uma evolução 14,6 bilhões. E também temos aqui as dívidas da empresa. Ela está com uma dívida bruta de 6 bilhões, 6,2 bilhões e vem aqui para quarto trimestre de 2021 em 6,8 bilhões, ok? Então é interessante a gente estar olhando. E o patrimônio líquido, ocorre evolução? Sim. A empresa ela tem de patrimônio líquido de 6,9 bilhões em 2020, já no último trimestre de 2021 vem com 7,8 bilhões. Olha o patrimônio líquido da Sanepar. Isso aqui que é interessante, é isso que gera valor para o acionista. O patrimônio líquido da empresa ano a ano vem aumentando. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre endividamento. É muito importante a gente olhar as dívidas da Sanepar. Uma empresa que ela tem a relação dívida líquida sobre EBITDA em 1,4. O que significa isso? Que a empresa em um ano e meio ela consegue pagar a sua dívida considerando o seu lucro operacional. Então a gente vê aqui um nível de endividamento muito comportado. Então a empresa ela mantém esse nível de endividamento durante todo o período, que esse indicador quanto menor, melhor. Uma outra questão aqui que a gente tem que tratar é a questão hídrica. A gente viu aqui que em 2020 a empresa, principalmente o preço das suas ações, foi fortemente impactado em relação à questão hídrica. Então a empresa aí ela teve o nível das suas represas abaixo aí do esperado e trouxe aí um comportamento diferente para os seus ativos. E a gente vê aqui, aumentou a média de volume das represas aqui lá no Paraná, que agora está em 67%. Se a gente pegar aqui lá em 2020, eu lembro que eu até fiz um vídeo aqui no canal, estava em 58%. Melhorou os níveis de chuvas lá, a estiagem diminuiu um pouco no Paraná e a gente vê aqui um aumento dos seus reservatórios. Vou comparar aqui o valor de mercado da empresa com o valor patrimonial. A gente vê aqui, esse gráfico demonstra pra gente que o valor patrimonial das ações, a gente vai ver aqui o valor de patrimônio está em R$ 5,18 para as ações da empresa. E o seu valor de mercado está em R$ 3,87, 3,80 as preferenciais e as units. Então a gente vê aqui que a empresa está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. Esse gráfico aqui é muito interessante, estava junto com o release, eu peguei um extrato e trouxe para vocês aqui. Vamos falar sobre dividendos? Agora no final eu quero falar sobre os dividendos da empresa. A empresa ela veio nos últimos anos com um nível de payout, que é a porcentagem do seu lucro líquido entregue em dividendo. Então a empresa ela manteve um payout aí de 30%, 25%, essa é a média de payout dos últimos anos. E nesse resultado de 2021, pegar todo ano aqui, a empresa ela espera entregar 30,7% do seu lucro líquido em proventos, em juros sobre capital próprio e dividendos. Então, o que isso daria? 325 milhões em 2021, ok?
E aqui nós temos os proventos que a empresa já anunciou, inclusive já ficou ex-dividendos. Do primeiro semestre de 2021, ficou ex-dividendos em 30 de junho de 2021 e para o segundo semestre de 2021, pagando aí 174 milhões, ficou ex-dividendo em 30 de dezembro de 2021, o que daria aí um total por ação ordinária de 18 centavos, a SAPRE 3, a preferencial SAPRE 4 pagando 20 centavos no período e a Unity pagando quase R$1 por ação, que dá um yield de 5%, considerando aí o preço de mercado desses tipos de ações, a ON, a PN, a Unity. E vai ter a Assembleia Geral Ordinária para decidir a data de pagamento desses proventos em 28 de abril. Uma questão aqui que muitos inscritos aqui do canal deixam inclusive comentando aqui nos vídeos da Sanepar é a demora para ela pagar os dividendos. Realmente, é uma empresa que ela anuncia os seus dividendos, ela fica ex em períodos certos e determinados e vai pagar esse dividendo lá para frente. Mas o investidor de longo prazo não pode ficar se importando com isso, ele tem que ter paciência. Então, ficou ex-dividendo, segue a vida, chega um momento você vai receber. Enquanto isso, você permanece sócio de bons negócios. E para mim, aqui está o case de investimento. Após a constatação dos números do quarto trimestre de 2021, a gente pôde perceber aqui uma evolução dos seus números. E mais importante, o investidor de longo prazo é olhar para a evolução anual, não olhar isoladamente o trimestre. Então eu coloquei aqui os gráficos de receita líquida, também de EBITDA, lucro líquido e patrimônio líquido, que a gente pode ver uma evolução, todos esses indicadores. Então a gente vê o resultado da empresa ano a ano aumentando. Então 2020 para 2021 no comecinho teve uma queda aqui de receita e lucro líquido e a empresa já retoma e a gente vê aqui que ela volta para os patamares anteriores. E o que isso é muito bom. E qual que é o case de investimento para mim na Sanepar? Para mim é um típico caso de valor. É uma empresa que já tem resultado, uma empresa que tem aí compromisso com o acionista, tem o pagamento aí de proventos recorrente, a gente pega esse histórico. É uma empresa que tem forte geração de caixa, então vem aí aumentando o seu patrimônio líquido e pagando o seu acionista. E isso que gera valor e que atualmente vem sendo negociada abaixo do seu valor intrínseco. É claro que essa questão de valor intrínseco é um pouco complicada, mas para o investidor de longo prazo ele pode aproveitar os momentos que as ações andam de lado ou ficam em queda para acumular bons ativos. Aproveita da volatilidade de curto prazo para fazer a aquisição e aumentar o número de ações e, consequentemente, a sua renda futura aumenta. Olha que interessante. Então, a gente tem que ter paciência, disciplina e constância, continuar comprando os ativos. É claro, nesse caso aqui eu citei dois riscos de se investir, tem que estar muito ciente disso, colocar uma composição dentro da sua carteira e seguir em frente, fazendo sempre uma análise de risco aí para poder seguir em frente. Eu espero aqui que vocês tenham gostado do vídeo e você investe na Sanepar? Me deixa aqui nos comentários, faça um comentário que ajuda bastante aqui o canal. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês em uma próxima. Até mais, valeu!